Na terça-feira, eu coloquei um vídeo aqui que fala sobre Kotler, né? E levantou algumas questões, alguns pontos aí que eu acho que são muito legais sobre a experiência do cliente. E isso me fez pensar num outro ponto que eu queria fazer essa pergunta para você e vai ser o tema desse vídeo. Vendedor e consultor. Tem diferença? Será que um é melhor que o outro? Um tem um cargo maior que o outro? O que diferencia tudo ou isso é tudo balela e no final do dia é tudo igual? Vamos descobrir hoje? Fala, vendedores e vendedoras! Como vocês estão? Olha só! Eu trouxe vídeo na terça, hoje é quinta-feira, acabando a semana. E como que tá a sua meta da semana? Bateu a meta já? Já tá projetando bater? Não bateu? Por que não bateu? Né? Se atente aí porque o mês está correndo e o tempo é o único ativo que o vendedor não recupera. Então, cuidado com isso, tá? Seu dia, sua produtividade de hoje existe hoje e não vai ser possível fazer duas produtividades iguais amanhã. Então, foquem nisso, tá bom? Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Léo Dib, criador aqui do Desenvolvendas. A gente tem outras redes sociais aqui na descrição também. Tem indicação de livros, de conteúdos que vão complementar esses vídeos aqui. E se você não é inscrito, poxa, pelo amor de Deus, né? Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber aí todas as notificações. Deixa o seu like, tá? E eu vou te contar um segredo. Tudo isso que eu te falei não custa absolutamente nada. Às vezes você está lá pagando o curso daquele coach que vai te ensinar a ficar milionário vendendo curso, né? Quer saber como eu conquistei tudo isso em apenas 3 dias fazendo day trade? Não, tá? Não é esse o objetivo aqui, tá? Isso são outras técnicas de vendas que os caras colocam para te seduzir e te induzir a comprar. Aqui não, cara, é conteúdo gratuito 3 vezes na semana. Então, pô, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para as notificações e compartilha esse vídeo. Todo mundo conhece um vendedor. Pega esse vídeo, manda para as outras pessoas que você conhece, fala, dá uma olhada aí, assiste esse careca barbudo esquisito, né? Porque eu sempre trago aqui reflexões legais que eu acho que são relevantes e que também estão abertas para os comentários. Comentem, comentar também é de graça. Traz sua opinião, achou legal, achou ruim, achou que tem que trocar o apresentador que é feio demais, você que sabe, tá? Coloque a sua opinião, tá? A quantidade de caracteres é livre, então use-a à vontade, de preferência com sabedoria, não é possível para todos, mas use-a à vontade, tá bom? Vamos lá, bora pro vídeo. E esse vídeo eu trouxe uma discussão que alugou um triplex na minha cabeça. Eu fiquei 20 anos na rua, cara, acho que por uns 15 anos eu era um militante quase de uma vertente e depois eu mudei a minha percepção, tá? Que é o quê? Você é um vendedor ou você é um consultor? E a gente sabe que dentro de vendas você vai ter várias nomenclaturas, tá? Especialista, atendente, consultor, assessor comercial, eu mesmo já passei por todas essas. Representante externo, enfim, vendedor porta a porta, tá? Você sempre tem ali várias nomenclaturas que são para atendimento e para vendas. Minha primeira experiência de vendas, inclusive, eu era vendedor e nem sabia, né? E o meu nome era assistente de vendas, que era um nome bonitinho para dobrador de roupa. Acho que eu já contei essa história aqui no canal. Eu era dobrador de roupa no meu primeiro emprego, numa loja de roupas masculinas, tá? Então, era o famoso pau para toda obra, dobrava roupa, arrumava a loja e, eventualmente, era o único cara que falava inglês lá na época, vendia para gringos endinheirados que gastavam uma grana na loja e eu não ganhava R$1 de comissão. Olha que coisa maravilhosa, né? E você aí reclamando do seu emprego. Bom, vamos lá. E eu cresci dentro da minha carreira profissional sempre pensando nisso, né? Cara, quanto nome babaca, quanto nome idiota, porque no final do dia todo mundo é vendedor. E recentemente, até em treinamento, eu usava essa ideia aqui, por isso que eu trouxe esse vídeo também. No final do dia, todo mundo é vendedor. Se você olhar por esta ótica
superficial, porque ela é superficial. De fato, no final do dia, todo mundo é vendedor, tá? O tirador de pedido, o vendedor de cerveja, o vendedor de carro, o vendedor técnico. No final do dia, todo mundo é vendedor, tá? Até uma vez que eu fui trabalhar na Associação Comercial de São Paulo. A Associação Comercial de São Paulo é uma entidade de classes aqui do estado de São Paulo, né? Na verdade, do município de São Paulo, tá? Porque a gente está falando de município, ligada às associações do estado de São Paulo, né? A FACESP, nem sei se ainda existe esse nome, mas basicamente a associação comercial, ela foi um divisor dentro da minha carreira, porque ela me trouxe a visão de consultoria, tá? E tudo bem, eu entendo que é uma entidade que quando eu trabalhei lá já tinha 120 anos de existência, extremamente política, tá? Plataforma política para muitos empresários, tá? Só que eu não vou discutir política aqui. Mas basicamente ela me ensinou a ser um consultor. Ela me ensinou a importância de não fazer uma venda de impacto para determinados segmentos e a relevância de você conquistar o cliente, entender o cliente e pedir indicação, criar uma relação de relacionamento, uma rede de relacionamentos, na verdade, com o cliente e aquelas pessoas que ele conhece, tá? E aí me abriu a cabeça do que é um consultor e do que é um vendedor. Ah, Leopoldo, vendedor é o cara que vende, consultor é o cara que traz consultoria. A priori, sim, tá? Mas vamos lá. Uma diferença fundamental entre o vendedor e o consultor. O vendedor, ele é o cara que vai lá, às vezes, em uma única visita resolve a conversa, tá? Não obstante, né, a gente tem aí vendedores que fazem o que a gente chama de venda de impacto. O que é a venda de impacto? É aquele negócio. Cheguei, marretei ali meu argumento com o cliente, não deixo o meu cliente pensar, quando ele está achando que ele não precisa, eu já fechei o pedido e já entreguei o produto. Ele já comprou, já foi. Tá? Telecom fazia muito isso no passado, tem várias outras empresas que fazem isso até hoje. Eles macetam ali, atacam o cliente de uma maneira tão agressiva que ele não deixa o cliente pensar. E o cliente, quando vê, ele já assinou, ele já comprou, já foi. Tá? Isso é venda de impacto. Tá? Não tem nada a ver com consultoria. Quando a gente pensa na venda de impacto, que é o cara que é vendedor ali puro, simples, né? Pode ser o vendedor puro sangue, digamos assim, o cara raizão, é o cara que chega lá e fala, não, mas você não vai comprar por quê? Como assim? O produto está em promoção, é hoje. Ele usa várias técnicas, né? Técnica de urgência, de escassez, mas nunca focado no cliente especificamente. Né? Ele até pode puxar uma coisa ou outra, mas geralmente é aquele script pronto. Você precisa, porque você vai mudar hoje, porque você precisa fazer hoje. É muita urgência naquela argumentação. O que é completamente diferente e oposto, né? Quando a gente fala de consultor. O consultor, pelo menos o ideal, né? Aquele que realmente vai fazer um trabalho legal, o consultor é o cara que vai, por exemplo, entender o cliente. E não é só entender o cliente, é entender o mercado onde ele está inserido, é entender o que ele faz, como ele faz, por que ele faz, tá? Vai entender qual que é o concorrente que ele tem hoje, quais são os diferenciais do meu produto versus o produto do concorrente, o que é bom, o que é ruim, onde eu tenho gaps, onde eles têm gaps, o que eu posso explorar, o que eu não posso explorar. E às vezes, pessoal, dependendo do que você vende, do que você tem ali para oferecer para o seu cliente, ele nem derruba o concorrente, percebe? Eu fui consultor em algumas empresas, tem cliente, até recentemente, na última que eu trabalho hoje, a gente fala de conquistar o balcão. Conquistar o balcão é o mundo perfeito, porque aí 100% do que o cliente tem ali em cima é nosso, tá? Agora, quando eu falo de dividir balcão, eu estou sendo consultor. Por quê? Porque se eu colocar só o meu produto no balcão, aquele cliente vai ficar defasado. Ele não vai ter mais tanto valor para os clientes dele. E o meu objetivo não é só vender.
O meu objetivo é agregar valor para o meu cliente, é entregar a melhor solução que o meu cliente precisa e às vezes ele não sabe. Percebe como tem um abismo de diferença de eu simplesmente chegar lá e entubar um produto goela abaixo lá do meu cliente. Vai muito naquele mote do vendedor antigo, né? Por isso que eu brinquei do vendedor raiz, que é o cara que te vende algo que você não quer, quando você não precisa, na hora que você não pode comprar. E mesmo assim você compra. Já o consultor não. Ele vai entender, ele vai personalizar aquele produto. E a gente falou terça-feira, né, sobre a importância de personalizar a experiência do cliente. Não assistiu o vídeo? Tem aqui, vai estar no final também do vídeo. Volta lá, o vídeo foi publicado terça-feira falando sobre uma frase de Kotler, que eu gosto bastante, é um dos pais do marketing moderno, né? Sobre experiência do cliente. Então pare e reflita. Será que eu sou vendedor apenas, puro e simples, ou eu sou um consultor também? E eu quero deixar bem claro que este vídeo não tem o interesse de discriminar nem o vendedor, nem o consultor, tá? Porque às vezes você, por exemplo, eu sempre gostei mais de ser consultor, de entender o cliente, personalizar para o cliente. Porém, tiveram empresas que eu passei que, cara, eu era vendedor. A empresa queria alguém para aquele produto, o direcionamento da empresa, o perfil é de vendedor. Eu não estou nem aí se você está preocupado com o cliente, você precisa me entregar 50 vendas no dia. Ponto. Tá? É aquele velho ditado, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero que você me entregue o ovo. Isso é muito comum em vendas, tá? E aí, de novo, a culpa não é da empresa. A empresa tem um direcionamento estratégico com base nos planejamentos dela. Você não tem poder sobre isso, então para de reclamar da forma como a empresa te força a vender. Entenda isso na entrevista. Quando você vai fazer um processo seletivo, entende aonde você vai se meter, o que você vai vender, como você vai vender. Geralmente nos primeiros dias, empresas sérias te dão treinamento e você vai entender logo de cara. Será que isso aqui é para mim? Será que isso aqui faz sentido? É o estilo de vendas que eu me adapto? É o estilo de vendas que eu gosto? Tá? E eu não estou falando de necessidade também, tá? Porque, querendo ou não, às vezes você está vendendo por necessidade, tá? Você ficou desempregado, não tinha planejamento, não tinha reserva, e aí você simplesmente precisa comer e pagar conta. Então você vai pegar, obviamente, qualquer coisa até arrumar alguma coisa melhor, tá? Isso é a realidade de muita gente. Mas se alinhe ao que a empresa precisa, tá? Porque isso também é importante. Eu já vi muito vendedor que trabalhava com produto de venda de impacto, querendo ser consultor. E ele atendia 2 caras por dia, não atingia a meta que a empresa precisava, que era volume, e era mandado embora. Ele era um mau vendedor? Não, ele era bom. Ele realmente era um bom vendedor, só que ele não tinha entendido o cenário onde ele estava inserido. Beleza? Já pega esse vídeo, manda para aqueles vendedores que você conhece, que acham que vendedor é tudo igual, manda para aqueles vendedores que precisam fazer venda de impacto e estão consultores, manda para aqueles consultores que deveriam personalizar a experiência e estão entubando o produto para o cliente, mas em todos estes cenários, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, lembrando que terça, quinta e sábado tem vídeo novo. Grande abraço a todos, nos segue lá nas redes sociais, divulguem esse vídeo para mais vendedores e, obviamente, como eu sempre falo, comentem. Até o próximo vídeo.